Olá, professor. Sou Anderson Silva. O tema deste trabalho, desta apresentação, será sobre o consumo mundial e brasileiro de combustíveis fósseis. E aí, combustível fóssil é um termo utilizado para se referir a um grande grupo, de combustíveis não renováveis e que foram formados há milhões de anos a partir de restos de vegetais e animais, como carvão, mineral, o petróleo, seus derivados e o gás natural também. Aqui tem algumas imagens que retratam o local, onde é feita essa exploração. Olha aqui o gás, petróleo em um dos locais, e a questão também do carvão, uma retratação, e aonde são utilizados carros, empresas, em domicílio também. E aí o consumo do carvão no mundo, ela começou muito lá, mas lá na França com a Revolução Industrial, permaneceu estável nos últimos 15 anos do século XX, quando sofreu forte campanha dos ambientalistas devido às emissões de enxofre e nitrato, o que fez com que o consumo na Europa caísse em 30% na década de 90 do século passado. Essa queda foi compensada pelo crescimento da Ásia, onde mantém altíssima participação na matriz energética de países como China e Índia, nos quais o consumo cresceu mais de 170% nesse século, principalmente para a geração de energia, de geração elétrica e outras coisas. As reservas mundiais de carvão próximas a 890 bilhões de toneladas são suficientes para 113 anos no nível de produção atual. Porém, nos últimos 20 anos, essa relação caiu quase para a metade devido ao consumo disparar, e as reservas caíram mais de 10%. Estados Unidos e Rússia possuem maiores reservas, com mais de 44% do total mundial, e a China é a maior produtora, 47%, um pouco mais, e consumidora mais da metade do mundo. O Japão é o principal importador, enquanto a Austrália e a Indonésia são principais exportadores. Embora utilizado nos vários continentes, o carvão é hoje uma fonte energética predominantemente asiática, cujo consumo cresceu 145% neste século 2020, século 21, e representa mais de 70% da demanda mundial, que atingiu 3,82 bilhões de TEP em 2013. E aí a gente vai ver um pouco agora na questão do carvão no Brasil. Então, no Brasil, as reservas situam-se em torno de 6,6 bilhões de toneladas e concentram-se na região sul, que responde por mais de 20%, aí uma das jazidas, que é Candiúda, no Rio Grande do Sul, do total. Mas as reservas têm baixa qualidade, no caso, e o consumo de carvão mineral representa 13,7 milhões, que no caso corresponderia a 0,4% do total mundial. Então é pouco aqui, e a qualidade também não é boa. Então as reservas superficiais apresentam naturalmente menor custo de extração. Sobre o gás natural no mundo, a gente tem também esse gráfico aqui, melhor dizendo, voltando aqui, a gente tem um gráfico aqui que situa a questão do carvão no Brasil, Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, consumo nacional de carvão vegetal de 2008 até 2016, a gente consegue ver aqui, plantado, o que é nativo, Então, essa disparidade aqui. Vamos lá, o consumo do gás no mundo, O gás apresenta uma melhor distribuição geográfica no planeta, é uma energia mais limpa e tem baixo custo de contaminação. A gente vê aqui alguns principais produtores consumidores, melhor dizendo, de reserva: Irã, Rússia, Catar, Turquequistão, Estados Unidos, Então o Brasil não aparece aqui, mas ainda sobre a questão do gás, com o aumento do preço do petróleo, o gás passou a ter importância crescente e sua produção dobrou nas últimas décadas em função
do seu uso no transporte e na produção de eletricidade e tantas outras atividades, sem falar que frequentemente ocorre a queima de gás para possibilitar a produção de maiores volumes de petróleo. Então, mais ainda a queima do gás. Né? O gás natural é a principal fonte energética na Argélia, no Irã, no caso também, Rússia e outros países da ex-União Soviética, além de possuir elevada participação também na questão no Canadá e Venezuela. As reservas provadas mundiais somam 185,3 trilhões de metros cúbicos e se concentram no Irã, Rússia e Catar, que juntos detêm 48,3% do volume total desse gás natural. Os maiores exportadores, no caso, Estados Unidos, Rússia, né? O Turquestão também planeja aumentar sua participação a partir da entrada da estrada, melhor dizendo, da construção da estrada em produção do campo gigante, né? Através de algumas empresas. E aí a relação reserva por produção para o gás natural no mundo situa-se em 54,8 anos. Esse valor também tem sido reduzido porque o consumo tem aumentado em taxas mais elevadas que as de reposição da reserva. O consumo tem aumentado no Oriente Médio devido à crescente demanda industrial e à substituição de óleo combustível por gás natural na geração energética. Na Ásia, as importações japonesas também cresceram, muito importante essa parte, cresceram devido ao fechamento de usinas nucleares e os invernos rigorosos de 2012. O Japão é o maior consumidor mundial, seguido pela Coreia do Sul. Os maiores importadores são as companhias de energia elétrica japonesa. Com o acidente, devido ao acidente de Fukushima em 2011, a demanda asiática por gás cresceu bastante. O Catar é o maior fornecedor mundial, tendo exportado 1.056 bilhões de metros cúbicos ao dia em 2013, seguido pela Malásia e pela Austrália. Alguns especialistas até já acreditam que a Austrália poderá se tornar o maior produtor mundial de GNL. Singapura também, que é a mesma coisa. No Brasil, o uso de gás em volumes significativos ocorreu a partir de 1999 com a importação do gás boliviano. O Brasil compra cerca de 75% do gás boliviano. Em 2013, as reservas brasileiras somavam 438,28 bilhões de metros cúbicos e a produção total foi de pouco mais de 77 bilhões de metros cúbicos ao dia, sendo que quase 60% chegam ao mercado, já que o restante foi consumido na própria poluição, na própria produção da questão queima, 5,6 e rejeição. Com isso, a importação média ultrapassou 36 milhões de metros cúbicos ao dia. O Brasil tenta cada vez mais, desde 1950 até hoje, aumentar sua eficiência na questão do gás. Cerca de 50% se perdia, hoje fica em torno de 4,6%, mais abaixo ainda do México, por exemplo, que tem uma perca de 0,5% da produção. Na virada do século, o gás no Brasil ocupava menos de 5% da produção de matriz energética brasileira. Em 2013 já respondia por 12,8% e em 2020 deverá representar pelo menos 16%. Com o aumento da utilização do carro a gás também, esse percentual tem aumentado bastante. Ao dia, por exemplo, o gás por carros ultrapassa 5 milhões de metros cúbicos ao dia, como eu disse, fornecido por mais de 1,6 mil postos. Ainda em 2013, há 12 milhões de veículos no mundo e quase 18 mil postos de abastecimento. Bom, quanto à questão do petróleo, no mundo, voltando aqui ainda na questão do gás no Brasil, a gente vê aqui no gráfico que a instalação dos tubos que foram feitas para distribuição do gás, principalmente no sul do país, e a gente consegue ver também a demanda de consumo natural de gás no Brasil crescendo e não diminuindo.
Então a gente vê também na questão do petróleo, aqui na questão mundial também a gente percebe que o gás natural é em constante crescimento também, o que não seria diferente também no Brasil. Mas a gente vê os valores do consumo em 2010 em milhões de barris por dia na questão do petróleo no mundo. Os Estados Unidos, né, como o maior consumidor, República Popular da China, o Japão, Índia, Rússia, né, o Brasil aqui em sétimo lugar. E aí a gente vê também, né, essa questão aumentando. E aqui também, por exemplo, em 2019 a gente percebe que houve uma redução aqui significativa, né, do consumo, tá? Não foi da produção, foi do consumo, mas a produção tende a acompanhar o consumo. E aí 2019, né, 2020 que coincide com a pandemia e aqui no Brasil a questão do petróleo, né, lidera também a matriz energética, porém em menor expressão assim, quer dizer, lidera, né? E aí a gente vê que a relação consumo-produção ela vem se equilibrando, né, há anos atrás, e aqui a gente consegue perceber que no século XXI o Brasil já se torna autossuficiente no consumo do petróleo, né? Bom, aqui tem algumas referências. Referência básica foi aqui, ó, a indústria do petróleo no Brasil e no mundo, só que a gente teve outras referências complementares aqui também, das imagens de institutos que foram